E agora, minha gente, vocês sabem, já falamos, né? Hoje é a última sexta-feira do mês, sexta-feira de novembro, tem Black Friday, tem primeira parcela do 13º, mas aqui no 360 também o nosso quadro 2026 já começou. Pois bem, minha gente, é isso. Última sexta-feira do mês de novembro, dia da gente falar de eleições 2026 já começou. E nesta edição, o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda, maior especialista em eleições do Brasil, não está lá, não está nos esperando aqui na janela, não. Está aqui na tela do 360, de olho nos dados e nas análises para a próxima corrida presidencial. Lavareda, sempre muito bem-vindo. Queria começar contigo, porque todos os meses a gente traz o índice CNN, que é um agregador de pesquisas desenvolvido pelo IPESP Analítica, que faz o cálculo da aprovação e desaprovação do presidente Lula, medido pelos mais variados institutos de pesquisa e aí sintetizado neste modelo. Em um primeiro olhar, vamos trazer os dados aqui, a gente percebe apenas oscilações marginais. O governo havia conseguido sair do negativo no mês passado, zerado, o déficit está ali embaixo da sua tela, o saldo zero, mas não é o saldo fiscal, né? O déficit fiscal zero, é o déficit de imagem. Vinha tirando o sono do Palácio do Planalto desde o começo do ano, agora está em -1. Seria precipitado, Lavareda, ou já é possível dizer que o governo esgotou a atual fórmula e precisa de outros meios de melhorar a aprovação do presidente Lula, Lavareda? Yuri, em primeiro lugar, boa tarde a você, boa tarde aos espectadores da CNN. E aí vamos fazer uma análise aí desse gráfico que você projeta, Yuri. O que é que ocorreu entre outubro e novembro? No último quadro nosso, que foi basicamente há um mês atrás, né? Nós estamos na última sexta-feira agora, nós tínhamos nos deparado com a operação, a chamada mega operação do Rio de Janeiro. Você lembra que dia foi aquilo, Yuri? Foi no dia 28, está rigorosamente completando o mês agora. E nós já colocávamos naquele momento que durante o mês de novembro a repercussão daquele fato, que tomou grande espaço da mídia, que atraiu muita atenção e muitas discussões, a repercussão daquele fato iria, digamos assim, competir, fato negativo para o governo federal, já ressalvando, iria competir com a COP30, que era, por definição, um evento que tinha tudo para ter uma mídia favorável, e com uma eventual decisão positiva para o Brasil do presidente Trump com relação ao tarifaço. Pois bem, foi exatamente isso que ocorreu, mas lembrando que, como efeito da mega operação, na verdade a repercussão da mega operação, das declarações do presidente Lula, dos ataques que a oposição estruturou, da ação de marketing que a oposição fez com aquele conselho dos governadores que foi montado, etc., para ir ao Rio, em solidariedade a Cláudio Castro, na esteira daquilo, a aprovação do presidente caiu, Yuri. Semana passada, o saldo era mais negativo do que esse -1 agora, que está ali próximo do zero, próximo de continuar ao zero. Uhum. E depois, outros fatos, e aí sim, repercussão da COP30, nós vamos ver isso daqui a pouco num gráfico específico, a posição do presidente Trump recuando nas tarifas e agora, no dia 22, prisão de Bolsonaro, repercussão com a questão da tornozeleira, etc., e o trânsito em julgado das sentenças dos generais, dos oficiais das Forças Armadas que foram condenados pelo inquérito chamado da trama golpista. Uhum. Lembrando, Yuri, que a última pesquisa, só uma pesquisa, deu conta, ou seja, foi até um dia após o dia 22, que é o dia da prisão de Bolsonaro. Foi CNT-MDA, que é a última pesquisa que comparece aí na nossa média no índice CNN, e ainda assim ela foi realizada, Yuri, entre 19 e 23. Ou seja, ela só pegou o domingo de repercussão e ainda não havia um detalhamento maior da questão da tornozeleira, aquela discussão toda que houve com a revelação de que o equipamento teria sido violado ou foi violado
pelo ex-presidente, Yuri. Então, nós terminamos novembro assim. A aprovação do governo não declinou um ponto apenas, declinou alguns pontos e recuperou também alguns pontos, de sorte que chegamos a esse -1. Mas o pior, do ponto de vista da avaliação do governo, parece ter passado. Agora, fatos novos virão e, como você dizia há pouco, o governo precisa correr atrás da consolidação de uma narrativa positiva sobre esse Lula 3, que ainda ele está devendo, Yuri, à sociedade. Sem dúvida. Bom, Lavareda já mencionou, vamos então trazer um dos gráficos dessa, que foi uma das apostas de agenda positiva do governo, não só do ponto de vista de política externa, mas também aqui de política interna doméstica, que foi realizar a COP30 no país e pela primeira vez na história da Conferência do Clima da ONU na região amazônica. Lavareda, são dados desta mesma pesquisa MDA-CNT que vai nos ajudar aqui no quadro neste mês, que mostra aí... a gente trocou a tela, minha gente. Não é esse gráfico, é o gráfico. Vou pedir o outro gráfico, agora sim, acertamos a tela, que mostra aí mais de 44% dos eleitores considerando a COP30 importante para o país. A Tarja está cobrindo a segunda resposta, eu conto aqui. Foi pouco importante para o país, para 13%. Para quase 15% não foi nada importante e 24% diz que não ouviu falar sobre a COP30. O que dá para a gente extrair desses números, Lavareda? Isso é um placar que o espectador deve ler assim, Yuri, agregar a segunda e a terceira coluna e dizer, olha, para 44%, esquecer o decimal, porque não acresce nada na compreensão, para 44% foi importante e para 28%, arredondando, foi pouco importante ou não chegou a ser importante. Ou seja, foi para os eleitores, para os cidadãos que tomaram conhecimento da COP, Yuri, veja o seguinte, como é interessante esse processo de disseminação de informação, como é difícil tantos fatos que ocorrem simultaneamente. 24, quase um quarto dos brasileiros não ouviram falar da COP30, Yuri. Isso é um dado que nos faz refletir sobre a dificuldade da sociedade se informar no período razoável sobre determinados objetos, determinadas questões da agenda pública que são super relevantes. Mas, voltando ao ponto, então você tem um placar confortável, digamos, positivo para o governo, 44 a 28. Nós devemos reconhecer, olhando a imprensa internacional, o conjunto da cobertura e também da imprensa nacional, que, ao fim e ao cabo, a despeito de todas as dificuldades de realização da COP na Amazônia, a escolha do local terminou se transformando num ponto bastante positivo, porque trouxe a floresta para o centro das estratégias de enfrentamento do aquecimento global. Hoje já não se cogitará, a partir dessa COP realizada em Belém, já não se cogitará de busca de soluções, de planejamento para enfrentar essa que é a questão mais dramática do ponto de vista mundial hoje, que é a questão do aquecimento, sem que essas soluções transitem pelo equacionamento da questão da sustentabilidade da Amazônia, Yuri. Então, isso contribuiu positivamente para aquele primeiro gráfico que nós vimos há pouco, que é o índice CNN de aprovação menos desaprovação do governo. Antes de ir para o nosso último gráfico, deixa eu só dar uma assuntada contigo. Inclusive, você escreveu o artigo a respeito, aí olhando pelo prisma da oposição, que apostou muito, como você mesmo mencionou. Um mês atrás, ocorreu a mega operação no Rio de Janeiro, houve aquela união entre os governadores de oposição e há aí uma... Você mesmo falou em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo o quanto este tema da segurança é mais difícil de ser carimbado diretamente no governo federal. E também tem dado da pesquisa MDA-CNT que mostra isso. A gente arredondando os números que estão aqui na nossa tarja, 2/3 do eleitorado espera que haja uma ação integrada dos governos federal, estadual e municipal e não carimbam diretamente essa responsabilidade, o combate às facções,
a uma só unidade ou ao governo federal. Queria que vocês esmiuçassem um pouco isso antes da gente ir para o nosso último gráfico, que aí sim vai tratar das preferências dos eleitores. Olha, Yuri, como você dizia, houve muitas apostas, sobretudo depois da mega operação do Rio, do governador Cláudio Castro, houve muitas apostas de que talvez a questão da segurança pública fosse um eixo, fosse um fator definidor das eleições de 2026. Essa foi a motivação para eu escrever esse artigo na Folha e que, se o nosso espectador quiser dar uma olhada para conhecer ali os argumentos melhor, está lá no nosso Instagram. Veja, a questão é relativamente simples, causa até surpresa se alimentar perspectivas, opiniões em contrário. Yuri, por quê? Porque quando se vê a segurança pública sendo a questão principal, definidora de eleições presidenciais, em países como Chile, El Salvador, Peru, Equador, Colômbia, todos esses, nós esquecemos, ou os analistas, alguns deles esquecem, que a estrutura de combate ao crime, a estrutura institucional, é disso que falo, de combate ao crime nesses países, é bem diferente da nossa. O policiamento, o combate à criminalidade é, sobretudo, levado a cabo nesses países por organismos policiais nacionais. Daí que a questão da criminalidade tem tudo a ver com o presidente e, como tal, tem tudo a ver com os candidatos que disputam a presidência desses países. No Brasil não é assim. Nós temos 15 mil policiais federais, enquanto temos mais de 500 mil policiais militares e civis subordinados aos governos estaduais, afora os mais de 100 mil guardas municipais. E é por isso que a segurança tem esse papel. Incomoda, arranha a imagem do governo federal, também arranha sim, ela sobrevém em alguns momentos, tem seus picos midiáticos, ela interfere, mas ela não decide e dificilmente decidirá, por esses argumentos, a eleição presidencial do ano que vem, Yuri. Bom, dito tudo isso, Lavareda, a pesquisa MDA-CNT, aí assim a gente acabou fazendo um spoiler, mas agora vamos lá, esse último gráfico, também perguntou em quem ou qual perfil de candidato os eleitores e eleitoras preferem votar para presidente em 2026. E esse é um dos dados mais interessantes que a gente traz hoje, porque há uma divisão não em 2, mas em 3 campos quase equivalentes. Um pouco mais de 1/3 para Lula, um candidato apoiado pelo petista, 1/3 para um candidato nem, aí a nomenclatura é minha, né? Nem ligado a Lula ou a Bolsonaro, e quase 30%, um pouquinho menos ali, 27,3%, Jair Bolsonaro ou alguém indicado pelo ex-presidente. Na sua avaliação, Lavareda, o que esses números podem representar aí de perspectivas para o campo governista, para o campo da oposição e para partidos? E olha que coincidência, ontem a gente ouviu, por exemplo, do novo presidente do PSDB, Aécio Neves, que eles querem apostar em uma radicalização do centro. Esse gráfico dá alguma esperança para esse tipo de caminho? A radicalização do centro é um belo neologismo, né? Um centro radical, que por definição é exatamente a antípoda do que deve ser um centro, né? Com sua flexibilidade. Mas deixando-se à margem o neomarketing do agora presidente Aécio Neves, do PSDB, esses dados merecem uma reflexão. Reflexão que passa por 2 etapas, digamos assim. Primeira etapa. Segundo pesquisas, segundo inclusive livros que foram publicados, o Trauma, o Felipe Nunes, etc., o Brasil estaria, a partir da eleição de 2022, essa é uma leitura que prosperou durante bastante tempo, o Brasil estaria polarizado e essa polarização estaria calcificada, uma polarização afetiva. 2 grandes blocos, produzindo ali aquilo que chamaram de abismo, etc., irreconciliável. Bem, passado o tempo, o julgamento de Bolsonaro, prisão, agora ainda a prisão, digamos, definitiva, entre aspas, aí, ao longo do tempo que ele cumprir pena recluso. Então, o bolsonarismo deu uma arrefecida. Essa pesquisa da CNT-MDA não é a única. A própria Quest, dirigida pelo nosso Felipe, pelo competente Felipe Nunes, frise-se, tem mostrado também um eleitorado que não se classifica nem como de direita, seja
bolsonarista ou não bolsonarista, nem de esquerda, lulista ou não lulista, mas um eleitorado que se classifica como independente e fica aí com números parecidos em torno de 30%. Então, primeira constatação, parece que a tal polarização calcificada passou, né? Seu tempo passou, ou terá passado. Óbvio que como nós temos segundo turno no Brasil, desde que nós temos segundo turno, se estabeleceu em algum momento do calendário eleitoral, o eleitor brasileiro é forçado a se bipolarizar, porque ele tem que escolher um entre dois candidatos no segundo turno. Mas, no primeiro turno, isso não necessariamente ocorreria. O que é que isso nos diz? Vamos para o segundo momento da nossa análise. Do ponto de vista desses 35%, eu só quero lembrar que está muito perto dos 37% sobre o total do eleitorado que o presidente Lula teve no primeiro turno de 2022. Sobre o total do eleitorado, que é a forma como as eleições dialogam com as pesquisas, ou vice, Lula teve 37%. Esses 35% aí, em vermelho, estão muito próximos disso. E depois nós temos um eleitorado de 33%, um terço, um candidato que não seja ligado a Lula ou Bolsonaro e um candidato apoiado pelo Bolsonaro. Essas duas colunas, elas estão nos dizendo hoje o seguinte: há espaço, sim, para a direita levar a cabo nessa eleição, Yuri, novamente o que houve em algumas capitais em 2024. E você lembra, nós batizamos isso logo no início do quadro das eleições municipais aqui na CNN 24, de primárias da direita. Esses números parecem indicar a possibilidade de que haja mais de uma candidatura, talvez duas, talvez três, no campo da direita, disputando quem irá para o segundo turno. E aí o fator apoio de Jair Bolsonaro passa a ser um ativo na perspectiva de alguns, ou talvez algo que deva ser deixado para o segundo turno apenas na perspectiva de outros. Yuri, é aguardar para ver se a direita vai ter, digamos assim, coragem, ou os setores da direita vão ter coragem de se desligar ou pelo menos se manterem algo separados ou não dependentes das bênçãos do ex-presidente Bolsonaro, ao menos no primeiro momento do primeiro turno de 2026, Yuri. Ficaremos todos de olho, claro, e você em casa vai ter o apoio de ninguém menos do que Antônio Lavareda, sociólogo, cientista político, maior especialista em eleições no Brasil e que traz aqui todo mês no quadro 2026, já começou, dados e análises da próxima corrida eleitoral. Como você viu, excepcionalmente, por motivo de força maior, por um motivo genial, vou ser discreto aqui, Lavareda conversou conosco de forma remota, mas não menos próxima e conectada. Portanto, Lavareda, aquele abraço. Abração, Yuri, e aos espectadores da CNN.